Apesar de inicialmente subestimado, o coronavírus agora é oficialmente uma pandemia e preocupa todos os países pelo mundo. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar tudo aquilo que já se sabe sobre essa doença e quais são as melhores formas, tanto individualmente quanto coletivamente, para reduzir os danos que essa doença vai causar. Além de discutir quais deveriam ter sido as políticas tomadas pelo governo nas três esferas e que infelizmente ainda não foram tomadas ou foram tomadas de maneira ainda muito tímida. Bom, então se você quer entender isso, fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal de ensino e divulgação científica, de análise política, de defesa da conservação ambiental, da saúde pública, da melhoria da educação e do nosso sistema político. Então, se isso te interessa, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, entre nas nossas outras redes sociais, que vão estar com os links na descrição ou nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Tudo pessoal, então até que enfim vou falar sobre esse assunto. Me perdoa pela demora, mas enfim, agora antes tarde do que nunca, né? E imagino que eu vou passar, quando eu publicar esse vídeo vai ter acontecido as manifestações, mas o que eu vou apresentar aqui, muita gente está apresentando, tem muitos textos, muitos vídeos. Aqui eu vou fazer um compilado das principais informações. Então, quem foi essa manifestação faz isso realmente por falta de consciência mesmo, não é por ignorância, ok? Mas enfim, então vou apresentar aqui o geral, né? E desfazer muitas má compreensões, equívocos sobre essa doença, ok? Primeira coisa, né? Vamos começar pelo nome, né? Por que a gente chama de coronavírus, né? Porque a família desse vírus, que é a família SARS, ela já era conhecida, já deu ela dava uma crise respiratória aguda desde 2002, teve um surto isso lá na China, mas não foi nada muito grave. Então não é um vírus assim que caiu do céu, que foi criado no laboratório, não é nada disso. É uma família já conhecida, que possui uma espécie de coroa de gordura em cima, e por isso que sabão e detergente é mais que o suficiente para matá-lo, ok? O álcool gel, já vou falar um pouco sobre isso, mas o álcool gel é mais necessário para quando você não pode lavar as mãos, mas se você lavar bem a mão com água e sabão e por 2 minutos, sabendo lavar bem a mão, é mais que o suficiente. Então houve uma mutação nesse vírus e ele agora está dando essa doença que é chamada de Covid-19. O corona, né, as famílias de vírus coronas já existiam, já se era sabido que essa teve uma mutação. Um detalhe que eu preciso de falar sobre a questão da origem desse coronavírus, né? De fato, essa família, esse vírus, ele é muito comum em morcegos, mas não existe nenhuma evidência de que foi realmente um morcego que causou isso. Aliás, na cidade, V1 lá, no restaurante não tinha nem morcego nenhum, ok? Então é muito provável de que outro bicho tenha sido contaminado pelo morcego, pode ser pelas fezes ou coisa assim, pode ser o pangolim ou pode ser uma serpente, ok? Então existem essas duas teorias mais aceitas, ok? Então até hoje não se sabe exatamente qual é a origem de fato do animal. E aí já uma discussão, por que veio da China, né? Que aí vem aquelas teorias conspiratórias, né? Por que mais uma doença, uma pandemia vem da China? Isso não aponta nenhuma espécie de plano maligno. É uma coisa bem simples de se entender quando se entende sobre como funciona infecções, pandemias e coisas assim. Na China se tem muitas pessoas, tem mais de 1 bilhão de pessoas. Muitas dessas pessoas vivem na zona rural. Aliás, no passado, alguns anos atrás, quase todo mundo era da zona rural. E então eles tinham muito contato com os animais silvestres. Eles têm práticas culturais, não só os pobres, mas também as pessoas ricas, de, por exemplo, comer animais silvestres vivos ou que foram quase recentemente abatidos. Então há muita facilidade, e tem aqueles também restaurantes, açougues que eles têm, que eles deixam o animal vivo, vários animais vivos juntos, e aí a pessoa vai lá, escolhe qualquer que seja morto e vai lá e mata, né, para que come depois, ou é entregue vivo também. Então é esse tipo de coisa, né, que faz com que, na verdade, torne a China muito propícia ao desenvolvimento de doenças infecciosas, e por ser então um país muito grande, isso passa para muitas pessoas, e por agora ter um desenvolvimento econômico muito significativo, essas pessoas estão viajando, pessoas que vão no mundo todo para a China, então isso acaba espalhando para o mundo todo, ok?
Então, só para deixar claro, né, essa ideia de que é uma teoria conspiratória, uma arma biológica, não faz muito sentido. Não faz nenhum sentido, na verdade. Se a China quisesse fazer uma arma biológica, faria todo sentido eles criar um vírus, uma bactéria, sei lá o que for, e aí jogar nos Estados Unidos, não jogar neles. Okay? Essa tática que o pessoal está falando é que nem eu pegar AIDS e ter relações com o pior inimigo. Não, você vai morrer de AIDS, mas eu vou morrer também, entendeu? Faz sentido. Okay? E as bolsas de valores, eu vou fazer um vídeo só sobre a questão econômica, mas as bolsas de valores do mundo todo, inclusive as chinesas, todas as asiáticas, estão caindo vertiginosamente. É claro que essa crise pode fazer sim que a China saia fortalecida, mas não é porque, né, foi um plano, mas porque ela conseguiu lidar muito rápido com a situação e provavelmente os Estados Unidos não vai saber lidar. Ok? Eu vou falar daqui a pouco por que essas coisas. Ok? Bem, então só para deixar esse ponto aí de teoria conspiratória de lado. Seguindo. E como esse vírus ele passa? Né? Esse vírus passa como uma gripe comum. Então, se a pessoa tossir muito perto de você, então, tipo 1 metro, 1,5 metro no máximo, essa saliva pode cair no seu olho, na sua boca, no seu nariz, ou você expirar aquelas gotículas e ser infectado. Mas o mais comum é de você tocar em algum lugar que seja infectado. Por exemplo, eu tossi na minha mão, e a pessoa dá a mão para mim, eu passo para ela. E a pessoa depois coçar o olho, o nariz ou a boca. Né? Por isso que está sendo muito dito para se evitar colocar a mão no rosto, coçar muito o nariz, a boca, principalmente quando você não acabou de lavá-las. Okay? E, de fato, isso é uma coisa interessante de qualquer tipo de patologia. A letalidade desse vírus é baixa. E é isso que faz ele passar tão rápido, na verdade. Por quê? Se um vírus, uma bactéria mata, por exemplo, o seu portador na hora, ou sei lá, em poucas horas que está doente de cama, ele não vai conseguir passar para outras pessoas. Então, isso é um paradoxo das patologias. Se ela for muito letal, muito forte, ela vai matar rapidamente o seu hospedeiro e vai passar para outros. Aí se ela vai ter que ser fraquinha, aí ela vai passar para outros. Ok? Isso é uma estratégia, na verdade, de sobrevivência. Ok? Então a principal forma de contágio é justamente isso. Você pegar, tocar em materiais que a pessoa tossiu ou, enfim, passou a saliva, enfim. O vírus ele consegue ficar vários minutos até horas em superfícies, ok? Então tudo que você for usar, colocar a mão, sempre antes de colocar a mão na boca, coisa assim, sempre lavar, evitar passar isso para outras pessoas, né? Emprestar, sei lá, colheres, máscara ou qualquer coisa de fórum íntimo, ok? Então essas coisas são básicas, acredito que todo mundo já está sabendo, já está ouvindo bastante sobre isso. Mas bem, né? E aí vem algumas características que são importantes sobre esse vírus, né? Quando a pessoa é contaminada, normalmente na primeira semana, às vezes até 2 semanas, ela não apresenta quase sintoma nenhum, ok? Mas ela pode ainda contagiar outras pessoas. É claro que esse contágio é pequeno, porque a pessoa não está tossindo tanto, não está, enfim, né? Mas normalmente ela contagia pessoas, normalmente 2 pessoas durante esse período, ok? Em média. Então, no começo dessa infecção, normalmente, dessa contaminação, o número dobra a cada semana, ok? Ou a cada 2 semanas. É isso que foi visto na China, isso que foi visto na Itália e assim por diante. Mas, né? E aí que vem a grande questão, né? Depois que passou essa primeira semana, alguns apresentam sintomas com mais tempo, né? Com menos tempo, que são, por exemplo, 5 dias. O que acontece? Se você for uma pessoa saudável, for jovem, não tiver nenhum problema respiratório, coisa assim, a tendência é que você vai ter uma gripe fraca, ok? Então, você vai ter só seca, febre, ok? E aí pode vir outros sintomas, mas eles não. Eu vou colocar aqui um quadrinho sobre os sintomas principais, mas como vocês vão ver, é basicamente isso. A tosse seca e a febre são os principais sintomas, ok? Assim também, aí se você não for, caso você tenha alguma fragilidade, esteja com imunidade fraca ou coisa assim, pode ser que isso evolua para uma pneumonia. E aí você pode ter dificuldade para respirar, ok? Então isso é uma coisa que até se recomenda, evite ir ao médico se você não tiver os principais sintomas da doença, que é justamente tosse seca e a febre. Mas, se você tiver com dificuldade para respirar, vá para o médico, porque aí, mesmo que não for coronavírus, você já está com pneumonia de outra
por outro motivo, e aí é muito perigoso, sim, você acabar morrendo ou ter uma piora muito grave, e aí, né, não adianta nada, né? Você não morre por coronavírus, mas morre por outra coisa. Então, essa é uma recomendação. Então, 80% dos casos das pessoas que são contaminadas, jovens com imunidade forte, e jovem eu falo assim, abaixo de 40 anos, abaixo de 50 anos, né? Moleque, ok? Então, você não vai ter problema nenhum. Okay? Inclusive crianças também, dificilmente, acho que na China não teve nenhum caso, teve 1 ou 2 casos de crianças contaminadas. Então parece que esse vírus, por algum motivo, não é muito afim de criança, digamos assim. Agora, a partir dos 70 anos, a coisa piora. Porque, é claro, né? A imunidade já está fraca, etc. Então, a partir dos 80 anos, a mortalidade, a letalidade desse vírus pula para mais que 10%. Okay? Então, se você tiver mais de 60, 70 anos, ou tiver parentes, amigos, sei lá, com essa idade, sim, essa doença ela é perigosa. É um risco de vida. Okay? Só que não existe só esses dois quadros, né? Gripe fraca ou morte. Existe o meio termo, que é, como eu falei, pessoas que vão desenvolver pneumonia, que vão precisar, por exemplo, de aparelhos para respirar, ventilação mecânica, de oxigênio. Ok? Então, e aí que varia, mas em torno de 10 a 20% de pessoas contaminadas normalmente vão precisar de oxigênio e tal, de serem internadas, e uns 5% mais ou menos tem que ir para a UTI. E é aqui que mora o X da questão. Muita gente está confundindo. Tem gente que está falando assim, a letalidade é baixa, não tem por que causar pânico. O pânico não é sobre a letalidade. Okay? De fato, a letalidade é baixa, em torno, já vou explicar, varia de 1 a 5%. Mas o que preocupa é o número de internações. Por quê? Porque como esse vírus ele é novo, e aí que tá. Esse vírus ele vai provavelmente crescer, vai contaminar quase o mundo, e daqui a um tempo vai ser uma gripe normal. Ok? Tipo H1N1 tá aí. Enfim, tem várias doenças, né, que antes eram horríveis e que hoje a gente lida com elas. Okay? Vai acontecer a mesma coisa com esse vírus. Como ele é novo, a gente não tem imunidade, a gente não tem sistema imunológico forte. Apesar de que vários doentes dessa doença foram curados e voltaram a ter a doença. Ok? Então não é igual uma doença que o cara tá fora, que você pega uma vez na vida. Pelo menos por enquanto não está acontecendo isso. Só para deixar claro. Mas voltando. Então é uma doença, de fato a letalidade dela não é assustadora. Mas como ela é nova, nós não temos sistema imunológico. Nosso sistema imunológico não está preparado para ela. E aí a gente tem essa questão de é possível que milhares de pessoas sejam contaminadas. E aí milhares de pessoas precisem ao mesmo tempo ir para a UTI ou serem internadas. E é que está. Não temos leitos para isso. Okay? Em vários países foram necessários 2,2 leitos por 100 mil habitantes. No Brasil inteiro tem 2,1. Okay? Isso contando com a rede privada, com a rede pública muito menos. Você sabe, se você for do interior, você sabe muito bem que há muitas cidades que não têm UTI praticamente, não tem muitos leitos, e se você precisar de qualquer coisa, isso antes da sua doença, você tinha que ir para outra cidade. Então imagine, por exemplo, São Paulo, que é o grande caso aqui, ter um surto dessa doença, ter dezenas de milhares, que não é impossível, já vou falar, vou explicar, e então essas pessoas, e aí todo mundo tem que, sei lá, ir para Piracicaba, e sei lá, para qualquer outra cidade assim. Okay? Então isso vai ter uma sobrecarga gigantesca no sistema de saúde. Okay? Então esse é o grande X da questão. Como eu falei, a mortalidade natural dessa doença ela é sobre pessoas mais velhas, como eu falei, ou com imunidade baixa. Mas você pode ser saudável, ser jovem, mas desenvolver pneumonia com essa doença. Você está com um momento ali de imunidade baixa e pega pneumonia. E desenvolve pneumonia com essa doença. Você precisa de um oxigênio. Você chega, não tem leito, não tem. Você morre. Simples assim. Você não precisava morrer, entre aspas. Mas você vai morrer por falta de não ter atendimento. Então aí que está. Quando se tem leito, etc., se há controle sobre essa doença, o número de mortes é 1 ou 2%. Agora, quando não tem, isso passa dos 5%. Foi exatamente o que aconteceu na Itália. Hoje na Itália, existem tantas pessoas doentes, não existem leitos, e os médicos têm que escolher quem vai viver ou morrer. Literalmente. De maneira um pouco melhor. Imagine que o Brasil tenha, infelizmente, em longo prazo, 10 mil infectados por essa doença, por esse vírus. Se ocorrer aqui o padrão que ocorreu na China e em outros países,
A tendência então é que 5.000 a 8.000 pessoas vai ter só casos leves, uma tosse seca, ok? E febre. Só que 1.000 pessoas vão precisar, 1.000, 2.000 pessoas vão ser internadas, ok? E dessas, umas 100, 200 a 500 vão morrer, ok? E aqui está, 1.000, 2.000 pessoas precisar ser internadas não parece assustador. E não é se isso ocorrer, por exemplo, em meses. Agora, se do nada aparecer na sua cidade 1.000 pessoas precisando ser internadas, tem espaço para todo mundo aí? Ok? Ou pense em qualquer cidade, pode ser São Paulo, pode ser Rio de Janeiro. Não tem. Essas pessoas têm que ser realocadas, tem que ter toda uma correria, tem que ter todo um cuidado para elas não contaminar mais pessoas. Então, o perigo dessa doença é que ela sobrecarregue o SUS e faça com que tenha muitas pessoas num curto período de tempo e ele não vai conseguir alocá-las. Ok? Então, é por isto que a prática precisa ser feita, que todos os países estão tentando fazer, não é tentar impedir que a doença contamine pessoas. Isso é impossível. Mas atrasar isso. Atrasar a contaminação, né? Vou mostrar um gráfico aí, a ideia de reduzir o pico, para que então pode até ter muitas pessoas precisando de ir no médico ou coisa assim, ser internadas, mas vão aparecer aos poucos. Só que aqui está, como conseguir isso? Falando em crescimento, há um dado interessante aqui. O Osório, da página Conservadores Independentes, do qual eu faço parte, eu não sou o Osório, fez uma tabelinha muito interessante. Por quê? Porque existe também a tendência que após ter 50 casos, então sair dessa época aí, já que já falei que ainda está assintomático, começa a crescer o número de casos em torno de 37% por dia. Ok? Então, baseado nisso, ele fez uma tabela, ele fez essa semana, faz uma ou 2 semanas, e como vocês podem ver, ele acertou basicamente, mas chegou bem perto do número que seria do dia 14. Ele falou que chegou à conclusão que seria 178 e nos dados oficiais dá em torno de 130. Né? Lembrando que agora já está praticamente assumido que eles estão fazendo uma subnotificação. Então, se ele estiver correto, veja bem, no dia 20/3 é para ter mais de 1.000 casos. Okay? No dia 26/3, antes de terminar o mês, já vamos estar em 7.000 casos. Okay? E aí, se isso não parar, né, aí com certeza se chegar nesse nível aí para o país todo, porque não tem o que fazer, mas se continuasse nisso, já no próximo mês já teríamos mais de 800.000 casos. Então veja bem, é um crescimento de apenas 37% por dia, ok? Nem pouco exagerado. E a tendência do coronavírus não é seguir um padrão constante. Ele vai aumentando ao ponto que depois ele começa a dobrar por dia. Okay? Então, é muito sério isso. Bom, e aí a gente pode ver alguns exemplos já. Por exemplo, a Itália, ela subestimou. Ela falou que não ia acontecer nada, que não tinha problema nenhum. Em 2 semanas, explodiu mais de 10.000 casos por lá. Okay? Chegou o ponto, como eu falei, de não ter leitos suficientes, não ter máquinas de oxigênio suficientes, e agora eles têm que escolher quem vive ou morre ali. Mais que isso, né? Eles tiveram que fazer uma quarentena em todo o país, ok? E foi de maneira tão radical, tão violenta, que houve até casos horríveis, como por exemplo um rapaz que teve que ficar preso dentro da própria casa com uma irmã morta da doença. Imaginem o psicológico do rapaz. Então isso aconteceu na Itália, num país democrático, apesar que é uma democracia bem ruinzinha lá para o padrão europeu, mas é um país democrático, que teve que ser feito. O caso da China também, que precisa ser tem muita gente elogiando a China, eu acho que precisa ser um pouquinho mais crítico quanto a isso. A doença surgiu na China. Eles já sabiam dessa doença desde outubro, mais ou menos, desde novembro, outubro. E eles esconderam. Quando saiu do controle é que foram anunciar, o prefeito da cidade, lá, Varron, assim, admitiu isso, né? Mas, então, no começo eles agiram da pior maneira possível, que é tentar esconder, que é tentar colocar debaixo dos panos. Então isso fez sair do controle. Só que a partir do momento que saiu do controle, teve mais de 1.000 casos suspeitos ou confirmados, eles foram lá e a China foi lá e fechou a cidade. Wuhan e outras cidades.
foi aí que os casos reduziram. Por quê? Mesmo que com a cidade fechada, as pessoas que estavam contaminadas podiam contaminar só quem estava dentro daquela cidade. Okay? Além, é claro, as pessoas daquela cidade ficaram mais presas dentro de casa, porque, né, enfim, ninguém vai querer sair na rua, né, sabendo o que está acontecendo. Então isso cortou, basicamente, a questão de contaminação. Então a China, apesar de começar errado, então ela tem muito culpa do que nível que chegou todas as coisas, ela correu atrás e fez certo. O líder chinês, não sei falar o nome dele, ele também proibiu a caça de animais silvestres. Tá? Vamos ver agora como vai ser daqui em diante. Mas já passou da hora da China, como eu já falei, pelo contexto, toda a situação dela, mudar as suas práticas culturais, melhorar e ter um sistema de saúde, ok? Para o bem dela e para o mundo. E nós vemos outro caso interessante, que foi a Coreia do Sul. Que muita gente está se confundindo, né? Eu falo da Coreia do Sul, tem gente que fala, não, a Coreia do Sul é horrível, a Coreia do Sul teve um monte de casos. O que aconteceu na Coreia do Sul? Teve uma igreja, né? Se não me engano, protestante, evangélica, não tenho certeza, que quis mostrar fé, então fez o culto dela normal. E essa igreja tem mais de 200 mil pessoas. Eles têm um costume, é tudo lá bem apertado, eles têm o costume de orar abraçado em grupos. Então eles fizeram esse culto e, enfim, estava alguém contaminado ali e passou para todo mundo quase. Então isso fez um surto gigantesco só com aquele culto evangélico. O que a Coreia do Sul fez? Ela fez o que o Japão, Taiwan, Singapura fez, só que em nível 10 vezes maior, porque, né, precisava. Isso foram atrás de todo mundo que tinha suspeitas e foram fazendo testes. Eles chegaram a colocar equipes nas ruas para fazer testes na boca, assim, tipo, a pessoa passando como se fosse um drive-thru. Oi, posso fazer um teste aí de coronavírus em você? Foi assim. Então eles fizeram um teste em mais de 200 mil pessoas. É o país que mais fez testes, ok? Eles compraram, fizeram uma linha de produção só para produzir os equipamentos necessários para fazer esse teste, ok? E faziam isso com estratégia. Então, a pessoa ela é suspeita, eu já vou pesquisar todo mundo que ela tem casos, já vou mandar que essas pessoas fiquem reclusas, tendo positivo nessa primeira pessoa, eu faço teste em todos eles. Então foi assim. Apesar de ter sido em massa, foi com técnica, foi com ciência. Além disso, né, o governo ele pagou para as empresas privadas, né, para sistemas de saúde privados, a fazerem testes nos seus clientes também, ok? E claro, às vezes forçavam pessoas a fazer testes caso elas não quisessem. Então, novamente nós vemos aqui a necessidade de estratégia, de ciência, ok? E de não ficar preso a essa questão de direita e esquerda. Eles foram lá, tem empresa privada lá, faz, ok? A gente paga vocês. Foi da maneira necessária. Depois de uma explosão de mais de 8 mil casos, e inclusive isso aconteceu porque eles fizeram muito teste, então eles descobriram todos os casos com rapidez, parou de crescer. Okay? Então a Coreia do Sul já tem tudo sob controle. Okay? O Japão, Singapura fez exatamente essas mesmas coisas. Claro que não um nível tão grande, porque eles não tiveram esse caso como desse culto evangélico, né? E aí eles não estão tendo nenhum grande problema. Então, o que deve ser feito sobre essa doença? Okay? Para evitar uma implosão